Estamos iniciando aqui mais um podcast Crescer na Fé e hoje com um quadro diferente, é um debate bíblico, né? E um tema bastante interessante e polêmico, né? O tormento será eterno? Eis a questão, tem dois debatedores aqui comigo, nosso irmão Jairo da Igreja Adventista. Irmão, dá um salve pro pessoal. Desejar uma boa noite para você que está nos assistindo, né? Mesmo que assista em outro momento, mas é um prazer estarmos aqui para estudarmos mais a palavra de Deus. Vai ser um debate para edificação e que nós possamos ter discernimento, né? O Espírito Santo nos dê discernimento para entendermos cada vez mais a palavra de Deus. Amém. Irmão Jairo congrega na Igreja Adventista, né? Isso, esqueci de apresentar, né? Eu sou da Igreja Adventista do Sertão do Trombudo, em Itapema. Participamos ali já há alguns anos, né? E ajudamos ali em alguns ministérios. Amém. Também está com a gente aqui o outro debatedor, que é o nosso diácono Felipe, né? Congrega na Igreja Profética Porta Formosa, também do Sertão, né, diácono? Dá um salve para o pessoal aí. A paz do Senhor para todos que estão assistindo, os irmãos da Igreja Porta Formosa e das demais denominações também que estão nos assistindo. Também meus colegas de trabalho também, minha esposa, meu pai, todos aqueles que estão assistindo. Quero desejar uma ótima noite, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, juntamente aqui com o nosso pastor Jean, irmão Jairo. O intuito é que a gente venha crescer na fé, tirar dúvidas. Tanto eu posso aprender com ele, como também ele pode aprender um pouco comigo. Somos irmãos em Cristo e estamos aqui para aprender. Amém. Louvado seja Deus. Já quero começar então com as considerações iniciais do nosso irmão Jairo. Irmão Jairo, qual que é a sua visão sobre esse tema? Fala pro pessoal aí. A minha visão é que o tormento não será eterno. Existe duas linhas de pensamento sobre um castigo eterno, mas uma morte, uma aniquilação, né? E eu acredito nessa linha de pensamento, até porque tenho textos bíblicos para embasar esse raciocínio, esse pensamento. Se você pegar ali em Hebreus capítulo 9, 26, fala que Deus vai aniquilar com o pecado, né? Vai acabar com ele. Em Hebreus 10, 27, vai falar de um fogo vingador prestes a devorar, né, as pessoas, os pecadores ali. Hebreus 10, 39 vai falar da perdição da alma, daqueles que foram ímpios, que não acreditaram em Deus. 2 Pedro 2, 1 fala da repentina destruição. E em 1 Tessalonicenses, vou pegar aqui o texto para ser fiel, né, a ele. 1 Tessalonicenses 1, 9 fala que os ímpios serão banidos da face de Deus. Então, fora alguns outros textos que nós vamos trazer, né, durante o debate, são muitos os textos. Eu já estudando também a doutrina do tormento eterno, eu já tenho mais ou menos uma base de quais textos o Felipe vai utilizar. E é uma doutrina baseada em alguns textos, só que os textos não são claros. Eles não falam que o ímpio vai sofrer eternamente, será atormentado eternamente. Tem um texto ali em Apocalipse 20 que ele dá uma margem para pensarmos nisso, mas esse é um texto que vai ser estudado também hoje. Mas então é uma doutrina, a doutrina do tormento eterno, que coloca em xeque até mesmo a justiça de Deus. Como eu acredito que a Bíblia ela segue uma linha de raciocínio e ela mostra que Deus é amor, que Deus é justiça, é por isso que eu acredito que a punição vai ser a morte eterna, deixar de viver eternamente, enquanto os salvos, né, vão ter a vida eterna, sem pecado, né, sem nenhuma dor mais. Então vai chegar uma hora que todos vão ser extintos. Não vai existir mais. Os ímpios serão extintos, exatamente. Tá. Diácono Felipe, a opinião do nosso irmão Jairo, né, da Igreja Adventista, é que o tormento não será eterno, né? Vai chegar uma hora que vão ser extintos, vai ser aniquilado, né? Que é a visão de vocês. Exatamente. E qual que é a visão do irmão em relação a esse tema? Eu estarei defendendo que o tormento será eterno, sim. Até porque o maior pregador sobre o tormento e sobre o inferno foi justamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele é amor, ele é justiça. Então o amor se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, como sendo Deus, deixou a glória, deixou tudo que ele tinha direito para viver aqui na terra e nos ensinar o caminho. E Deus, sendo um pai justo, um pai amoroso, justamente por não querer que a gente perca a nossa vida, a nossa salvação eterna e vá parar no fogo eterno, justamente Jesus ele veio para nos mostrar o caminho, para nos mostrar aonde nós não
queremos ir e principalmente aonde Ele não quer que a gente vá. Amém? Amém. Irmão Jário já pode defender, né, os primeiros argumentos do irmão. Depois o Felipe já vai colocar a opinião dele também. Sim, interessante que o Felipe tocou no ponto que Jesus foi um grande pregador sobre o inferno. Só que se nós estudarmos a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia de uma forma inteira. Ela não pode se contradizer. Se ela se contradizer em algum ponto, ela perde vamos dizer assim, a credibilidade, né? Então nós temos que entender a Bíblia. Se você pegar a palavra inferno no Antigo Testamento, Sheol, que vem do hebraico, em nenhum momento essa palavra inferno ela tem um sentido de um fogo, onde até hoje tem até nos desenhos animados a figura de um diabinho vermelho com um tridente ali, né? Incomodando a pessoa. Não queria dizer isso. Você pode pegar o texto original, a palavra Sheol, inferno tem a ver com sepultura. Mundo dos mortos, aonde vão os mortos, ok? Que nem quando nós usamos uma expressão ali, às vezes a gente usa assim, foi pra terra dos pés juntos. Não sei se já usou essa expressão, uma pessoa que morreu. Não existe essa terra dos pés juntos. A pessoa morreu, né? Ela tá ali embaixo, tá na sepultura. Jesus sim usou a palavra inferno. E é interessante que quando ele falou de juízo, no Novo Testamento as palavras para inferno eram Hades e Guiena. E tem uma outra palavra que aparece em 2 textos ou em um só apenas, que é Tártaro. É lá em 2 Pedro. Ali. Mas é sempre Guiena ou Hades. E Jesus usou, quando falava do juízo, usou a palavra Guiena, que vem do Antigo Testamento. Quando Jesus falava de inferno e de juízo, ele estava usando uma palavra do Antigo Testamento, Guiena, que é o Vale de Inom. A gente já tocou nesse ponto no último debate, que era um vale onde eles pegavam as pessoas mortas e largavam ali para ficar queimando, tinha fogo. E ali dizia que o fogo era eterno, o fogo não se apagava. Inclusive, tem texto que vai falar do verme que nunca morre, depois nós vamos tocar nesses textos aí. Fogo eterno, a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Mas a pessoa era jogada ali, e ali era um lugar de mortos, não era um lugar de sofrimento. Pelo contrário, a pessoa já tinha morrido, era um lugar de incineração de corpos, de destruição total. Então, quando Jesus queria falar, alguém usava a palavra inferno só para falar que a pessoa morreu, era usado o Hades. Mas quando ele falava do juízo, ele usava Guiena, que não quer dizer sofrimento eterno. Pelo contrário, é extinção, realmente aniquilação. Felipe. Eu estarei lendo aqui em Daniel capítulo 12, aqui para ser mais breve possível, no versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A palavra também que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se não me falha a memória, ela vem reforçar essa palavra que diz aqui, que os mortos ressuscitarão primeiro e Jesus ele irá receber a igreja nos ares. Mas aqui nós também estamos vendo a palavra vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, eu creio que não é uma questão de interpretação, porque aqui está dizendo bem claro, vida eterna e horror eterno. Então não haveria um lago de fogo eterno ou um inferno onde o fogo não se apaga, onde a vida ela seria extinguida. Eu creio assim. Porque vem dizer aqui, horror eterno. O próprio nome está dizendo, eterno, não acaba, pelos séculos dos séculos. Então o irmão acredita que esse texto não pode ter outra interpretação, é isso? Sim, pelo que diz aqui, eterno, sim. Porque não abre uma margem de tempo. E nem fala sobre aniquilação também. Legal, então vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, que vai falar essas mesmas palavras ali. Jeremias 23, do 38 ao 40. Vamos lá em Jeremias. Demora um pouquinho a folhar aqui, mas já tô chegando aí, ó. Só repete pro pessoal de casa pegar. É Jeremias 23, do versículo 38 ao 40, beleza? Daí aqui tá falando, o Jeremias tá falando de uma profecia contra falsos profetas e tal. Olha só que interessante, a partir do 38. Mas por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor, por que dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor?
havendo-vos eu proibido de dizer essa palavra, sentença pesada do Senhor, agora 39. Por isso, levantar-vos-ei, vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Agora, como é que o irmão interpreta esse texto aqui? Eles estão sofrendo vergonha até hoje, esses falsos profetas, ou não? Não. O que acontece, eu mantenho a minha opinião desde aquele primeiro debate nosso. Porque, como eu disse no outro debate, Jeremias ele era um profeta que veio falar para Israel do castigo que Israel sofreria se não deixasse a desobediência, se não deixasse a idolatria. E aqui ela vem falar do perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. É as mesmas palavras que do texto de Daniel que o irmão tinha pego. Sim. Só que aqui está falando sobre o castigo que Israel sofreria e é uma coisa que não foi apagada da memória. Por exemplo, eles já não estão mais no cativeiro, já não estão mais na Babilônia. Só que é uma coisa que ficou de lição tanto para eles quanto para nós. Está aqui na Bíblia. Tanto nós, se nós desobedecermos a Deus, se nós formos desobedientes, e outras formas de idolatria, que abrange várias formas, nós também sofreremos a vergonha eterna e o opróbrio eterno. Porque a sentença de Deus ela não vai vir agora. Se Jesus não voltar agora, ela não vai vir. A partir do momento que Jesus vai vir, aí eu serei julgado, você, todos nós seremos julgados. Uns para a vida eterna, outros Irmão para a Jair, não dá a despesa entender eterna. que nessa passagem seria, enquanto a pessoa tivesse com vida aqui, que ela sofreria esse desprezo, e lá em Daniel não dá a entender que seria lá no final dos tempos, né? No juízo lá. O que o irmão entende assim? Porque é igual um casamento, né? O casamento é eterno, a gente fala, tem o costume de falar. Mas é enquanto tá com vida aqui, né? Depois que morrer não vai ter mais isso. Sim. Né? Não, eu entendo, pastor, eu tô trazendo o questionamento porque ele disse que o texto não pode ser interpretado de outra maneira. Sim. E eu tô mostrando um texto onde ele usa as mesmas palavras para falar de uma coisa que não foi eterna, eles não estão sofrendo vergonha agora. Ele estava dizendo de uma vergonha, né? E Daniel, realmente, ele está falando de juízo. Só que se você pegar a palavra, tanto do opróbrio quanto a vergonha, o original eu peguei aqui, eu não vou saber falar exatamente deraou, que seria repulsa, aversão, horror, beleza? E a da vergonha seria reprovação, sherpa, reprovação, desdenha, opróbrio. Nenhuma dessas me dá margem para falar de um tormento eterno. Pelo contrário, um desdém. Sabe quando você desdenha uma pessoa? Você esquece dela? Você não está fazendo mais mal nenhum para ela, você simplesmente desdenha. Para mim, esse texto ele é, na verdade, mais uma comprovação de 1 Tessalonicenses 1,9, que Deus fala assim que serão banidos, os ímpios serão banidos da face de Deus. Ora, se lá em Salmos fala que, Davi falando, né? Se eu tomar as asas da alva, Deus está lá. Se eu for no mais profundo mar, Deus está lá. Como que eles serão banidos da face de Deus? Só tem um jeito. E o jeito já fala ali no Novo Testamento, que é a segunda morte, João vai falar em Apocalipse, e a morte eterna. Quer dizer a mesma coisa. Segunda morte e morte eterna, nós vamos tocar nesse texto. Mas então, o texto de Daniel, eu usei esses textos aqui do Antigo para mostrar que essa palavra aqui, opróbrio, vergonha eterna, ela realmente foi usada em outros contextos, e que aqui em Daniel eu não posso aplicar isso para um tormento eterno. Muito pelo contrário, se você for ler o livro de Daniel, o irmão leu Daniel capítulo 12, verso 2, né? Se o irmão for ler 12, verso 13, o anjo vai falar para Daniel, agora você vai descansar, e você vai ver isso só quando ressuscitar. Ele não tinha esse entendimento dos imortalistas, que Daniel ia morrer e ia para o paraíso e tal, assim como os imortalistas acreditam que uns morrem e vão para o céu desfrutando de agora e outros estão sofrendo. Então, o próprio autor do texto, Daniel, não tinha essa crença. Então eu não posso usar de um texto que realmente ele pode ter uma dupla interpretação, como eu mostrei aqui, para dizer que esse texto está falando de tormento eterno. Mas como que vai passar por uma vergonha eterna, sendo que vai ser extinto?
Porque uma vez que é extinto, a vergonha não acabaria? Sim, a palavra para vergonha é a mesma que pode ser, é uma palavra polissêmica. Então, quando você estuda o texto original, o hebraico e o grego, você vai ver que uma palavra ela pode ter vários sentidos. O tradutor ali colocou vergonha, né? Ela pode significar vergonha, aversão, horror, repulsa, certo? Então, em nenhum momento... Mas independente Uhum. se for outra palavra, né? Com o Certo. mesmo sentido. Se vai ser extinto, acabaria. É isso que... Não, a repulsa eterna, assim, ó. Vamos dizer que o pastor tinha uma esposa e separou dela. E pegou nojo dela, assim, fez alguma coisa assim. Né? Eu não quero nem ela perto mais, você não vai mais ver ela. Não interessa se ela já está morta. O seu sentimento pra ela é que você não quer nem ver mais aquela pessoa, entendeu? Então, quando eu uso essa palavra repulsa, aversão, horror, ela cabe muito bem dentro dessa doutrina da extinção total da pessoa. Né? Se Daniel não tinha essa crença ali, se o próprio anjo falou para Daniel que ele ia descansar e ele só ia ver isso quando ressuscitasse muitos anos, por que eu vou acreditar que Daniel estava aqui falando de um tormento eterno? Né? Então, o meu raciocínio quanto a esse texto é que ele vem, na verdade, a concordar com o texto de 1 Tessalonicenses 1,9 que fala assim, serão banidos da face de Deus. Essa vai ser a repulsa eterna, né? Eternamente banidos. Eu entendi o que vai... Mas aí é o que eu quero chegar. Não cessaria essa vergonha, esse desprezo, porque foi extinto. E ali fala que vai ser eternamente, entendeu? Então parece que fica a consequência dela. Sem sentido. Né? Na verdade, é a consequência dela. Eu vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia traz ali a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça nada mais é que a consequência de uma combustão total da matéria, certo? Não quer dizer... Vamos supor que o pastor vai fazer um churrasco ali, né? E assa ali um animal, né? E queima ele, passa do ponto, faz uma costela de chão ali, tô brincando, né? Mas passa ali e depois fica só a cinza, a fumaça. Aquele animal não tá sofrendo mais, aquilo ali é só... A fumaça é um símbolo de consequência. Até no último debate eu peguei um isqueiro e tentei ilustrar para o irmão Felipe. Quando fala de fogo eterno, não tem problema nenhum o fogo ser eterno, porque esse fogo é o fogo de Deus. E quando usa o texto de fogo eterno, tem que usar o texto também de fogo consumidor. Ele é um fogo eterno e é um fogo que consome aquilo que ele está queimando. Então não tem problema nenhum o fogo ser eterno, mas a matéria não é eterna. Eu posso pegar um isqueiro que tem um gás ali de 5 minutos, mas eu posso queimar uma folha em 10 segundos. Aquele isqueiro continua sendo de 5 minutos. O fogo de Deus continua sendo eterno. Não necessariamente a pessoa vai ficar queimando eternamente. Diácono Felipe. Sobre o texto de Jeremias e o texto de Daniel, a diferença é: no texto de Jeremias, Deus ele dá o castigo, a sentença para o povo de Israel e para os falsos profetas que profetizavam que o povo de Israel não sofreria o castigo. No tempo de Daniel, na palavra de Deus em Daniel capítulo 12, está dizendo o tempo do fim. E ela bate justamente lá em Tessalonicenses quando fala do arrebatamento da igreja e fala sobre o fogo eterno. O texto lá em Daniel. O que nos faz entender que aqueles que forem salvos em Cristo terão a vida eterna e aqueles que não forem terão o tormento eterno. Como a palavra que o irmão falou, quando a gente mata um animal, a partir do momento que ele morre, cessou a dor dele. Só que ali morreu o corpo do animal, a diferença é que um animal não tem alma, o animal não tem julgamento, já o ser humano sim. Isso que tanto o ele irmão, pode... Desculpa, pode falar. Sim, tanto ele pode ir para o céu, quanto pode ir para o inferno. Nós que somos conhecedores, nós temos esses dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Se nós formos para o céu, Deus abençoe que nós vamos, amém. Porém, se, por exemplo, eu perder minha salvação, eu não vou poder dizer para Deus assim: Deus, eu não conhecia a tua palavra, Deus, eu não ouvi a tua palavra, Senhor, sou inocente. Jesus vai falar para mim: filho, eu te dei toda a oportunidade durante a vida. Você não me obedeceu porque você não quis. Como diz a palavra de Deus, morreu, segue-se o juízo. Esse comentário que o irmão Felipe fez é interessante, porque não é bíblico. Se você pegar a criação de Gênesis, a mesma palavra de alma para animal é a mesma que é referida a homem. A mesma palavra.
Mas é que vocês imortalistas acreditam diferente. Vocês acreditam que o homem tem uma alma. Mas quando Deus criou... O debate não é sobre imortalidade, mas não adianta, né? Nós temos que entrar nesse assunto. Quando Deus criou o homem, diz que ele passou a ser alma vivente. Ele é uma alma, ele não tem uma alma vivente. O resultado do pó da terra e do fôlego de vida é que torna ele uma alma vivente. Então a Bíblia é muito clara. É por isso que eu não acredito na doutrina do tormento eterno, porque eu acredito que é uma casa sobre areia. Ela só se sustenta em cima da imortalidade da alma. Só que a Bíblia é clara, ela é categórica ao dizer que o único que possui imortalidade é Deus. Em Timóteo vai falar isso. E vai dizer, ali tem texto ali, o assassino não tem vida eterna. 1 João 3,15. A alma que pecar, essa morrerá. Tem textos muito claros para dizer que a alma morre sim. Né? Nós somos uma alma e morremos sim. O único que tem essa imortalidade, o único que tem esse dom é Deus. E todas as vezes que vai falar em vida eterna, eu desafio tanto o pastor quanto o irmão pegar algum texto no Novo ou no Antigo Testamento falando de vida eterna sem estar associada a Jesus. E daí vai ter texto ali, aquele que tem o filho tem a vida. Ou sem estar associada a comer do fruto da árvore da vida, que vai falar em Apocalipse também. Não existe. A vida eterna do homem, ela é dependente de Deus. É como Jesus fala, né? Eu sou a videira e você tem que estar ligado em mim. Se não estiver ligado, já era. Saiu, né? Já morreu. Não está ligado, morreu. Então a Bíblia é muito categórica ao dizer que nós não temos uma alma, que o homem ele morre, né? Não, a alma não é imortal. E tem textos aqui, você vai ver Paulo falando da esperança da ressurreição. Ele vai falar assim: se nós não tivermos essa esperança, nós somos os mais infelizes, né? Ele tá colocando toda a esperança dele na ressurreição. Não, ele não acredita que eu vou morrer, mas já estou num paraíso ali, numa boa. Não, a esperança de Paulo era na ressurreição. E você vai ver em João, quando Jesus vai lá ressuscitar Lázaro, você vai ver vários textos. No Antigo Testamento ali, você vai ver Salomão, Davi falando assim, que quando você morre, não existem mais obras. Os mortos não louvam a Deus, né? Você tem que fazer tudo em vida. Então, a Bíblia, ela não sustenta essa doutrina da imortalidade da alma. Então, aí é que está o ponto. O irmão falou que o animal é diferente do homem. Quando a criação em Gênesis é feita, a mesma palavra, que é nefesh, né? É para animal e para homem. Então, esse é um dos motivos que eu não acredito na doutrina do tormento eterno, porque ela é baseada e ela se sustenta na doutrina da imortalidade da alma. E não sei se daria para fazer uma pergunta pro irmão Felipe. À vontade. Beleza. Como é que o irmão interpreta ali Apocalipse 20, ali os versos 14, onde vai falar do lago de fogo, se o irmão interpreta aquele texto de forma literal? Eu tô indo bem num texto que é para favorecer o irmão, né? Agora vamos estudar ele ali. Apocalipse 20. 20, versículo 10, não é? Repete para mim, por favor. 14 ele falou, né? Isso, 14. 14. Como está escrito aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o que é o lago de fogo baseado nesse texto? Sem querer interromper o irmão, aqui no versículo 10 diz aqui, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O lago de fogo eu entendo como a própria palavra está escrita aqui, a segunda morte. A morte do corpo é a primeira, e a morte da alma é a segunda. O lago de fogo será onde será lançado o diabo, os anjos rebeldes, falso profeta e todos os que não foram inscritos no livro da vida. Eu então entendo o irmão como lago acredita de fogo. Na morte da alma? Acredito. Então o irmão acredita parecido comigo, né? Porque... Então o irmão não acredita na imortalidade da alma. Eu acho que ele se confundiu, ele acredita na morte da alma no sentido de ficar sem a presença de Deus, né? Sim. Não dela ser extinta, né?
Sim, de ficar sem a presença de Deus. Como o irmão disse, na criação estava dizendo que o homem se tornou alma vivente. Porém, é uma alma dentro de um corpo. A partir do momento que o corpo morre, a alma ela vai para Deus ou ela vai para o inferno. Não, Ou a até- Bíblia, desculpa interromper. Sim, pode falar. A Bíblia não fala que a alma vai para Deus. Aí tem O espírito, no o caso. espírito, são duas palavras diferentes. O espírito, que é aquela energia vital. Vamos supor aqui, para você ter luz, você precisa da lâmpada e precisa da eletricidade passando. Né? Então, no momento que acabou, deteriorou a matéria, né? O corpo, fala que o espírito volta para Deus. Não fala a palavra alma. Só para corrigir. Sim. O que o irmão entende ali que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre? Que não vai mais haver. Ali, Lago de Fogo e Enxofre é uma... Não, mas o inferno não seria aqueles que morreram fisicamente e aqueles que estariam no Hades, que daí daria margem para defender que quando a gente morre a alma vai para um lugar, né, que estaria no Hades. Quando fala o inferno aqui não fala Guiana, fala Hades, né? Então, ó, a morte e que o é Hades. o que tá lá na parábola, né? Isso. Do rico e do Então, Lázaro. então vamos dizer assim, a interpretação bíblica. O Hades é a morte, não a morte, a segunda, a morte eterna. Então, o Hades seria a primeira morte, como nós morremos aqui. Tá falando que tanto os mortos como o mundo dos mortos serão lançados no Lago de Fogo. Mas faz uma distinção, né? Sim, Muito mas claro. são palavras sinônimas. Você vai ver usando essas palavras sinônimas em outros textos da Bíblia também. Ele tá, vamos dizer, confirmando. Não é porque tem duas palavras que são sinônimos que uma vai ser totalmente diferente da outra. Então, são palavras sinônimos e se você pegar todas as vezes que aparece a palavra Hades, você vai entender como mundo dos mortos, sepultura, entendeu? Tudo isso vai ser lançado no Lago de Fogo, mas a pergunta que eu fiz pro irmão, o que é o Lago de Fogo? E o próprio texto respondeu, né? É a segunda morte. Sim, a mas- segunda morte, mas no Deus é caso... atormentado de dia e de noite para todo sempre. Uhum, Se vai ser extinto, por que para todo sempre? certo. João aqui tá usando uma linguagem para falar de quem? Quem é que João tá falando aqui? Dos que não vão ter a vida eterna? Não. Dos que não forem achados no livro da vida? Vamos no texto aqui. Já que o irmão pegou 10, vamos pegar já antes, já, ó. Desde o verso 9, né? Aliás, vamos lá. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Para quem não pegou o contexto, aqui tá falando depois do milênio, que os ímpios vão ter a segunda ressurreição. Já houve a primeira ressurreição dos salvos. Eles ressuscitaram, marcharam e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, ainda no verso 9. Desceu, porém, fogo do céu e o que aconteceu? Se consumiu. Consumiu. Mas O aí que não que- é juízo ainda. Aí é antes do juízo, antes do trono branco. Aqui é juízo. Mas é antes do trono branco, irmão. Depois que ela é lançada Sim. no lago de fogo e enxofre. Aham. Tá, e o irmão Inclusive, entende só um alguns pouquinho. teólogos falam que aquilo que está em Malaquias 4, verso 1, se concretiza aí. Que sai fumaça. Tá lá. Então, só um pouquinho. O irmão tá querendo dizer que esse momento aqui ainda tem outra morte. É antes do trono... Depois é que é lançado no lago de fogo e enxofre. Aí é que tá, entendeu? Tá, mas a palavra consumiu aqui é devorou. É uma palavra usada assim pra extermínio. Certo? Então o pastor acredita numa terceira morte. Não, na verdade, ali tá acontecendo a primeira morte daquele Não, povo não, que tá não. ali. Olha só, a gente tem que estudar a Que Bíblia. ali é o Não. Armagedon, né? Que a Bíblia fala. Vamos lá então. Eles estão morrendo pela primeira vez ali, não tem Não. não é a segunda. Olha só. Vamos lá então. A partir do verso 7, né? Ó, a terra já foi devastada. Você vai ver antes ali, Jesus, a volta de Jesus já aconteceu. Fala com a espada da sua boca, matou ali as pessoas. A terra já ficou devastada, deserta. E daí vem o verso 7 aqui, Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra. Quem são essas nações aí?
Quando Daniel fala lá, já que o irmão usou Daniel, né? Que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Esse pessoal que está aqui, quem são eles? O povo que não foi salvo? Que ressuscitou para a morte eterna. Sim. O irmão entende que eles foram ressuscitados para isso? O irmão tem esse entendimento ou não? Não. Não tem? Não. Só que o texto antes mostra que Jesus já voltou e pela espada da sua boca já matou todos os ímpios. Não, mas o que o irmão falou ali, ó, só para não contradizer aqui. O irmão falou que o lago de fogo e enxofre ali é a segunda morte. É a segunda morte. Certo? Na verdade, Mas não foi eu que falei, foi a consumiu Bíblia, ali, né? Quando consumiu ali, depois é lançado no lago de fogo e enxofre. Então o irmão mesmo está dizendo que está tendo uma terceira morte. Não. Porque não foi consumido depois que tem esse lançamento no lago de fogo e enxofre. Mas o lago de fogo é uma figura de linguagem. É isso que eu tô falando. O próprio João, ele dá... Olha só, Apocalipse, se você pegar as palavras de Apocalipse e levar como literal, né, você vai ter alguns problemas ali, né, vai ter, se você entender a besta, que é um monstro literal, né, enfim, uma mulher vestida de branco, ali, se você entender como literal. Não, o irmão mesmo interpretou como segunda morte. Não, eu não interpretei, a Bíblia falou. Sim, Então. Mas quando o irmão tá falando ali que consumiu eles, antes de ser Sim, lançado, mas daí olha o só, irmão mesmo tá olha declarando só. que tá tendo uma terceira morte, tá entendendo? Não, ele usa a figura que foram lançados no Lago de Fogo, ele não tá falando que o Lago de Fogo é literal. O João tá sendo claro aqui. Então o irmão não crê que é literal? Não creio que é literal. Eu creio que os ímpios vão ser mortos por fogo. Até em Judas 7 fala que o nosso exemplo é Sodoma e Gomorra. Inclusive usa como exemplo de fogo eterno. Mas o fogo de Sodoma e Gomorra não tá queimando ainda, né? Não tá queimando mais, perdão. Mas aqui é uma figura de linguagem para ele falar do extermínio, da segunda morte. É claro, não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando. Ora, o lago de fogo é o quê? A segunda morte. Agora, o que é a segunda morte para João? João, que era um judeu ali, né? Que era daquela cultura. Se você pegar, eu não tô com o texto aqui, mas eu peguei no último debate, que é o Verdun, que era um documento judeu. Você vai ver que segunda morte é a morte eterna. Aquela que em vários textos do Novo Testamento, Jesus faz o paralelo entre vida eterna e morte eterna. Então, João está falando de morte eterna. Quando ele fala do Lago de Fogo, e mesmo que você use esse texto, eu sei que tem alguns irmãos aqui que vão dizer, tá, mas você não respondeu o verso 10, né? Que o Filipe falou, e o diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do Lago de Fogo e enxofre, onde se encontra, diabo, onde se encontra besta, falso profeta, que nós acreditamos que é símbolo, não é um animal literal, né? Que é um poder, falso profeta, serão atormentados dia e de noite. Nenhum momento está falando dos ímpios. Interessante, né? Quando fala dos ímpios, no verso anterior ele fala assim que veio o fogo do céu e os consumiu. E a palavra é clara, os consumiu. A morte e o inferno foram lançados. O irmão não entende ali a morte e o inferno como... Não faz uma distinção, né? Não, e a gente faz, é por isso que mas se o pastor entende... Desculpa, pastor, respeitando. Mas o pastor acredita que tem como pegar a morte fisicamente e lançar no lago? É porque o Hades, quando fala ali, é almas que estão aprisionadas lá. E a morte seria, no nosso entendimento, né? A morte física. É por isso que tem essa... Mas o texto, ele fala a morte. O senhor acredita que é literal, que ele vai juntar a morte e vai lançar num lago de verdade? Não, a morte para mim é aqueles que estão mortos. Mas o texto não fala isso, né? O corpo se une com a alma, né? Que está no Hades. Sim. Se torna um corpo indestrutível, que a gente fala, né? Mas o pastor entende o meu raciocínio que esse texto não pode ser levado literal. Entende por que eu tô falando? Porque se você levar literal, você vai entender, você vai... fazer a morte virar uma matéria, um objeto que pode ser lançado dentro de um lago. E ela é alguma coisa abstrata. Então João está usando uma figura de linguagem. Para mim o texto é muito claro nesse ponto. A não ser que o pastor me prove que a morte é alguma coisa material que eu consiga jogar dentro do lago. Se o pastor me provar, daí eu acredito que o texto é totalmente literal. Sim. Como o irmão mesmo falou, que a besta, a mulher vestida de branco, ela não pode ser interpretada de uma forma literal. É interpretada de uma forma espiritual, certo? Não. A mesma ela coisa... é interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia dá os significados. Sim. A mesma coisa que o irmão falou, que não pode pegar a morte como se fosse uma matéria e lançar no lago.
Não é uma coisa literal, é uma coisa espiritual. Simbólico. Mas só que o que me chamou a atenção já de muito tempo, o irmão falou daquela passagem lá da criação que diz quando Deus criou o homem se tornou uma alma vivente. Então, se somente o nosso corpo morre, porque já entrou numa contradição aí tremenda, na minha opinião. Uhum. Se o corpo não morre, aliás, se o corpo morre sendo o corpo uma alma e acabou por ali, se não existe alma, como o irmão falou, está na gravação, se não existe a alma, então o que Jesus fez? O trabalho dele foi em vão, ele desceu do céu, alertou sobre a vida eterna, sobre a morte eterna, sendo que a gente morreu, acabou. Ele poderia simplesmente mandar um profeta e dizer, olha, se arrepende, volta para os caminhos de Deus e viva e seja feliz. Não tinha necessidade de Jesus passar por tudo que ele passou para depois ele nos dar a vida eterna. Se a alma não existe, se o próprio corpo, a matéria, é a alma. Jesus, ele morreu para pagar o preço do nosso pecado, né? Morreu para nos resgatar e para que acontecesse um juízo e para depois desse juízo nos levar para viver eternamente com ele. A Bíblia é muito clara, se você pegar João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu, eu não acredito que o sacrifício de Jesus foi em vão, pelo contrário. E eu acredito que além de amor, ele é justo. Agora você que acredita num tormento eterno, eu fico pensando que justiça é essa de Deus. Eu enumerei 4 pontos, né, no último debate. Assim, um Deus que já dá o juízo antes de... Aliás, já dá a pena antes de fazer o juízo, porque o imortalista acredita que o juízo ainda não aconteceu, mas as pessoas já estão queimando quando morre. É um Deus que dá uma pena desproporcional, porque a pessoa vive aqui pecando aí, vamos dizer, 80 anos, ou alguns jovens aí morrem aos 20 anos, e ela vai ficar eternamente queimando, sofrendo. Eu não lembro dos outros pontos, mas é um Deus que julga todos da mesma forma, sendo que a Bíblia fala que vai ser proporcional o castigo. Aquele que o servo que foi pior vai sofrer mais açoites e tal. Ou seja, o Satanás vai ficar eternamente, mas aquele que só roubou uma galinha ou só mentiu para a esposa, ele não, deixa eu só terminar, ele vai sofrer igual. Que justiça é essa? Eu fico me perguntando, que justiça é essa de Deus? Ele vai fazer as pessoas que pecaram durante 20 anos sofrerem eternamente. Que Deus justo seria esse? Agora, quando eu falo da doutrina da extinção, da morte eterna, Deus ali está sendo justo. Até porque ele vai recompensar, não porque nós tenhamos mérito, mas porque aqueles que acreditaram na graça de Deus, ele vai levar para estar com ele. E aqueles que não quiseram, eles não quiseram de nenhuma maneira aceitar a graça, Deus vai extingui-los. E esse vai ser o castigo, eles vão deixar de viver, de ter a presença dos seus queridos, de Deus. Esse vai ser o castigo. Não uma pessoa ficar sendo torturada. Isso até não combina com Deus, combina até mais com Satanás. Esse pensamento, ficar torturando uma pessoa a vida eterna. Diácono. De tudo que o irmão me falou, de tudo que o irmão falou no debate, dessa parte, o que mais me chamou a atenção, o irmão falou que Deus ele estaria sendo injusto ao aplicar um castigo sem que antes houvesse um juízo. Um exemplo, a própria Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. Deus ele não me condenou agora ao inferno. Porém, se eu viver uma vida dissoluta, uma vida de adultério, uma vida de mentira, se eu morrer, eu não vou poder dizer, fui crente, como o próprio Jesus disse. Muitos naquele dia dirão, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Deus ele não fez um julgamento ainda. Nós estamos passando por um momento, vamos dizer assim, por uma peneira de Deus, onde Deus ele vai separar os justos e os injustos, como foi também, usando aqui uma figura, o povo que esteve saindo do deserto do Egito em direção à terra prometida. Todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que se levantaram contra os profetas de Deus, eles não entraram na terra prometida. E o juízo deles foi esse, naquele momento. Mas, como o irmão mesmo disse, não combinaria com a justiça de Deus, seria mais uma coisa satânica, um Deus que pune a pessoa por toda a eternidade. Então é a mesma coisa que dizer, assim, desculpa assim, dizer
de uma forma um pouco mais grossa, é a mesma coisa que dizer que Jesus morreu de bonito, já que o castigo vai ser o mesmo, a sentença vai ser a mesma, não existe alma, então Jesus ele fez um trabalho em vão. E justamente por Deus não ser injusto, ele passa desde do princípio da criação até os dias de hoje anunciando o caminho. Não, Jair, é só antes do irmão falar. Beleza. Seguindo o mesmo raciocínio do irmão ali, o irmão falou que seria injusto, né? Uma pessoa pecou aqui 20 anos, 20 80 anos, anos. 30, vai ter o mesmo castigo de Satanás, um exemplo. Mas não seria injusto também, um exemplo, segundo alguns estudiosos, né, a grande maioria, creio que Salomão perdeu a salvação. Porque ele se corrompe, a gente não vê o arrependimento dele, nem entre os heróis da fé ele não é citado. Mas ele teve uma vida toda correta diante de Deus, por anos. Só que no final da sua vida, se corrompeu. Já o ladrão da cruz viveu uma vida toda errada, e de última hora Jesus salvou. Não seria injusto também? Não, porque é claro, Deus é um juiz tão justo que ele deixa o critério claro para a salvação. Não é por obras, não é por nenhum mérito, não é por tudo que Salomão fez que ele salvaria, mas sim por aceitar a graça de Jesus. Né? Então, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Você precisa crer na graça de Jesus, né? E se entregar para ele. Então, no caso, o ladrão da cruz, ele fez atrocidades, cometeu várias, mas a graça ainda estava disponível e ele aceitou. Só que vai chegar pessoas, por isso a gente até fala, tem alguns pastores na nossa igreja que pregam isso assim, ó, o céu, as pessoas que não vão para o céu, elas não vão muito mais porque não aceitaram o perdão que porque Deus já pagou. Sim. Entendeu? Alguns acreditam assim que a salvação terminou ali na cruz. Realmente, a obra da redenção terminou na cruz. Foi onde Jesus pagou o preço. Mas a minha salvação depende de eu aceitar esse pagamento. É como se eu tenho eu estou preso ali numa cela e daí o pastor traz para mim o dinheiro para pagar a fiança e eu dizer, não, eu não quero. Eu vou ficar aqui. O pastor já pagou aquilo ali, mas eu não aceitei. Então, quem não vai estar no céu serão as pessoas que não creram, que não aceitaram a salvação. Então não é por méritos. Então, nesse ponto da salvação, nós não temos méritos nenhum para dizer quem se é justo ou injusto. Agora, no ponto da perdição, eu coloco assim, isso que vocês atribuem para Deus, que Deus vai fazer esse tormento eterno aí, tenta pensar numa pessoa que se fizesse, se um juiz aqui da nossa terra fizesse isso, você entenderia ele como uma pessoa justa, como uma pessoa isenta. E Deus é tão justo que ele é transparente, ele vai fazer questão de mostrar o juízo dele. Então, não combina essa doutrina do tormento eterno, você castigar uma pessoa eternamente, sendo que não tem mais quando Deus castiga, ele tem um objetivo, certo? Ele está punindo a pessoa, mas ele tem um objetivo de disciplinar. Não existe mais o porquê dessa disciplina. Vai chegar um momento que não adianta mais. As pessoas não aceitaram mais. Elas perderam. E é interessante quando usa a palavra morte eterna. Essa palavra morte só existe porque antes existe a palavra vida. Ela seria o antônimo de vida. E vai ser justamente esse antônimo que vai acontecer. Umas pessoas vão viver eternamente e as outras pessoas estarão mortos eternamente, né? Elas vão entrar no esquecimento, até como fala em Malaquias 4:1, fala que não vai sobrar raiz nem ramo, não vai ficar mais nada, certo? E em Hebreus 9:26 fala que o pecado vai ser aniquilado. Ora, a minha pergunta é, se o pecado vai ser aniquilado, como que ele vai ser aniquilado se vai ter pessoas, almas, né? Os acreditam nas almas ali sofrendo, essas almas elas não aceitaram a graça de Jesus, elas ainda estão em pecado. Como assim? O pecado foi aniquilado, mas tem almas em pecado. Diácono Felipe. Como, por exemplo, dizer que o pecado será aniquilado. Por exemplo, vou usar mais uma vez, vou me colocar como um exemplo. Se tudo que no dia do juízo, se tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que eu fiz de pecado e eu morrer sem o arrependimento, juntamente com a minha alma, o meu pecado será aniquilado também. Eu não estarei mais aqui na terra pecando, já não estarei mais aqui na terra deixando de fazer a vontade de Deus. Tanto a minha alma perecerá, como também os meus pecados vão ali juntamente comigo.
Deixa eu entender então. Então o irmão acredita que o pecado é alguma coisa material também? Não, espiritual, justamente por isso. Então o irmão acredita que as pessoas que vão sofrer eternamente, elas não têm mais pecado. O pecado São foi pessoas. lançado juntamente com a pessoa. Tá, então ela Justamente. tem pecado. E como é que o pecado foi aniquilado? Foi aniquilado juntamente com a alma da pessoa. Mas só que Mas a ela, alma, mas ela não foi aniquilada? O irmão acredita que ela vai ficar sendo torturada a vida inteira? sim, Então vai existir pecado perpetuamente. sim, O irmão acredita nisso. Só que fora da presença de Deus, né? Não Isso. onde os salvos estão, no caso ele quer falar, no caso. Mas é isso que eu digo. Não existe fora da presença de Deus. Se você interpretar a Bíblia claramente, ela fala que não há para onde fugir da presença de Deus. Não tem uma pessoa que possa... Nós não vemos a Deus, mas ele consegue... Nós não entendemos o atributo, né, de ser onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Então, como assim? Ele vai esconder num cantinho ali, mas então o pecado não foi aniquilado? Esse tipo de interpretação não responde esse texto, entendeu? É por isso que nós acreditamos sim na extinção total do pecado, assim Como como já é. das pessoas. Só que na era milenial ali, é um tempo que vai haver perfeição novamente, né? Até os animais ferozes ficarão mansos, diz a Bíblia, né? Não haverá enfermidade. Aí Então, tá falando de Isaías ou não? na era milenial que a gente... vocês acham que criam um pouco Isaías ele diferente, já tá falando de nova terra, né? Nova Terra. E Só que naquele período ali, tinha pessoas que não é o céu. Vocês creem que ali já é o céu? em Isaías ali ele tá falando, assim, ó, quando você pega Jesus respondendo os discípulos lá em Mateus, Jesus usa o mesmo texto para responder duas perguntas. Não sei se você lembra que eles falam assim, que sinal haverá da tua vinda e da destruição, eles entendiam a destruição e a segunda vinda, destruição de Jerusalém, a segunda vinda de Jesus. Jesus não falou quais daqueles sinais era para uma ou para outra, ele foi falando todos os sinais. Daí, se uma mulher estiver no telhado, fuja. Foi falando, e haverá terremotos e tal. Ali em Isaías, mas você a questão vê... dos 1000 anos. Não, então, ali em Isaías, para mim é uma profecia de dupla interpretação. Tava falando de restauração de Israel, que eles perderam essa terra, foram cativos para Babilônia. Tava falando de restauração de Israel, porque tem ali algumas coisas que você não pode interpretar como vida eterna, que é, por exemplo, morrer jovem, morrer aos 100 anos vai ser morrer jovem. Fala nesse texto também. Você não pode interpretar como vida eterna, pode interpretar como a restauração de Israel. Mas alguns textos ali também você pode interpretar como vida eterna. Aí é que eu quero chegar. Ali é um tempo de paz. Sim, um tempo ali que não ele tem tá pecado. falando de nova Satanás terra. foi amarrado Uhum. por 1000 anos. Enquanto ali não está tendo pecado, tem um lugar que tem alguém que está amarrado que é pecado. Mas é isso que eu tô falando pro pastor. O texto de Isaías não se refere ao milênio. Você vai pegar ou da nova terra, que daí em Apocalipse fala na Nova Jerusalém desce de novo, depois do milênio, ou vai se referir à restauração de Israel. Ele não pode ser aplicado para milênio, esse texto. Ele está falando claramente de terra, né? Não está falando de céu. Então esse texto não pode ser usado para milênio. É porque a gente crê que a nossa crença é diferente, né? Nós crê que a era milenial vai ser aqui ainda, na Terra, diferente do pensamento de vocês. Mas, né? a Bíblia fala que serão arrebatados, né? Os mortos ressuscitarão, serão arrebatados, os vivos num piscar de olhos serão transformados, também serão arrebatados. Então a Bíblia fala que irão para o céu, né? E quanto a Satanás amarrado, também a nossa interpretação é a seguinte: Satanás é um anjo. A Bíblia fala que anjos são seres de luz, é diferente a matéria dele de um ser humano. Eu estou entendendo ali uma figura de linguagem. Satanás amarrar, não que vai pegar uma algema de ferro como nós usamos e vai amarrar um anjo ali. Sendo que os anjos ali, você vê texto da Bíblia, o anjo passando pela parede, né? O anjo voando. Mas em algum sentido ele vai ser neutralizado. Ele vai se neutralizar. O que nós entendemos na doutrina do milênio? É quando fala que Satanás será amarrado, ele vai continuar só tendo a Terra aqui, planeta Terra, e ele não vai mais ter a quem tentar. Ou seja, a ação dele tá neutralizada. Porque morreram os ímpios e os justos subiram para o milênio. E os outros mortos, todos estão mortos. Daí o que nós entendemos é o que? Quando volta Jesus, aí sim, quando acaba o milênio, daí sim acontece a segunda ressurreição. Aquela que a Bíblia fala, né? Que uns vão citar para a vida eterna, outros para o horror eterno. Aí acontece isso e aí eles vão sitiar o acampamento
E daí vai descer fogo do céu e vai consumir as pessoas daí. Sim. Mas de qualquer maneira, tá tendo um lugar que tem paz, que não tem pecado, que é tudo perfeição, né? Por 1000 anos. E ao mesmo tempo existe um lugar que tem demônios neutralizados, presos. Não. Eu acredito que na nova terra, restaurada aqui, vai acabar o... Não, mas daí o irmão vai se contradizer, porque a Bíblia diz que Satanás é solto Sim, depois e ainda muitas e pessoas. depois é lançado no Lago de Fogo. E o Lago de Fogo, o que que é? Então ele existia. É isso que eu tô falando, não terminou? Sim, mas olha só, pastor. Satanás vai continuar vivo. Ele é, como eu falei, é um anjo, é um ser espiritual. Quando Jesus vem na sua segunda vinda, ou a primeira, tanto faz, né? A primeira Sim. já foi, mas a sua segunda vinda, ele vem, fala pela espada que sai da sua boca, vai matar os ímpios. Vai exterminar com quem tiver aqui. Fora as pragas que fala ali no Apocalipse, que já vai estar acontecendo antes, né? Cálice da ira de Deus. Então, quando Jesus vem, ele acaba com os ímpios. Os justos sobem. Ou seja, as pessoas que estão aqui na Terra estão tudo mortas. Satanás continua vivo. Satanás não é morto naquele momento. Ele continua vivo. Aí, na segunda morte, sim. Nessa morte eterna, ele vai ser exterminado. Na primeira morte, não. Entendeu? Até porque primeira morte não é uma morte definitiva. Agora, quando a Bíblia vai falar de segunda morte, ela está falando de morte eterna. O termo segunda morte em Apocalipse aparece 4 vezes. E João está pegando, como eu falei, de um texto judaico que se referia à morte eterna. É a morte que não tem volta, não tem reversão. Então a primeira morte tem opção de, né, os justos, por exemplo, aqueles justos que morreram em Cristo, eles têm opção de voltar a viver. Os ímpios, eles vão voltar a viver só para receber o juízo de Deus. Diácono Felipe, Como o irmão mesmo disse, os ímpios voltarão a viver para receber o juízo de Deus. Então, como o irmão falou, que Deus ele não seria injusto. Então, se os ímpios ressuscitarão para receber o juízo de Deus, então o irmão está concordando que o irmão meio que se contradisse no que disse agora. É que o juízo, por exemplo, se eu disser que o irmão cometeu um crime que é pena de morte, esse é o juízo. O juízo é a pena de morte. Né? Daí, pena de morte na cadeira elétrica, sei lá, não importa. O juízo foi esse. E Jesus vai executar o juízo. Já foi julgado e ali eles vão recitar para ser executado o juízo. Entendeu? E daí, quanto tempo vai sofrer, se um vai sofrer mais que o outro, eu não tenho essa informação. Mas a Bíblia me dá uma dica, né? De que alguns servos vão sofrer mais açoites e outros menos. Até nisso Deus é justo. Deus vai ser proporcional. Não vai castigar. no todos caso, da o mesma próprio maneira. Satanás vai sofrer muito mais do que os seres humanos. Acredito eu com certeza, porque foi ele o originador, né, do pecado. Então ali até quando usa aquele termo ali, que pra mim é tudo figura de linguagem, quando fala ali do Lago de Fogo ali, que vai ser atormentado, quer dizer que Satanás, a besta e o falso profeta, tá usando só pra esses 3 ali, nesse termo, eles vão passar por um sofrimento muito maior do que o restante dos ímpios, entendeu? Fica à vontade, Diácono. Vou usar como, por exemplo, a lei da terra. A lei da terra, ela diz, um exemplo aqui, ela diz que é errado roubar, como também a própria lei bíblica ela diz. Então, eu sabendo que é errado roubar, eu não posso chegar, por exemplo, e roubar uma loja e depois algum policial me prender e eu dizer, o policial foi injusto comigo. Se eu sabia que é errado roubar, então para que eu fui roubar? Se eu sei a lei, se eu conheço a lei, a mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é a nossa lei, é o nosso guia de vida. Então, se nós fizermos aquilo que é contrário à vontade de Deus, se recebermos o juízo de Deus, não poderemos dizer que Deus é um Deus injusto. Se ele justamente deixou a lei aqui para nós seguir. Uhum. Eu entendo o argumento do irmão Felipe, mas eu vou dizer uma coisa assim, ó. Se Deus é um Deus justo, ele tem que deixar claro qual será a penalidade, certo? Até não tocamos no texto, Mateus 25, 46 vai falar do castigo eterno, né? Que a palavra ali, castigo, é punição, penalidade. Se ele é um juiz justo, ele tem que deixar claro qual é a penalidade, ok? Você não vai ver nenhum texto claro na Bíblia falando de tormento eterno. O texto que vocês usam para tormento eterno, ele tá lá em Apocalipse 20, tá falando da besta, do falso profeta e do Satanás, não fala dos ímpios.
Daí vocês usam o verme que nunca morre, tá falando do Queena. Usam o fogo eterno, que daí em Judas 7 vai dizer que Sodoma e Gomorra são um exemplo de fogo eterno para nós. Ou seja, Sodoma e Gomorra não estão queimando mais, né? Pararam de queimar. Vocês vão usar fumaça que sobe tormento. Usou Daniel, desprezo, vergonha eterna. Você não vai ver nenhum texto claro de Jesus como um juiz justo dizendo qual é a penalidade que é tormento eterno. Agora você vai ver textos claros fazendo a diferença entre os que vão para a vida eterna e os que vão para a morte eterna. Então, se Jesus é justo, e eu não estou colocando em xeque a justiça de Deus, eu acredito que ele é justo, porque eu acredito no que está na Bíblia, porque a Bíblia fala diversas vezes da morte eterna, mas ela não fala do tormento eterno. Fala em Apocalipse 20, não fala dos ímpios, né? Não tem outro texto para usar assim, os ímpios serão atormentados. Você vai lá em Apocalipse, vai falar ali, a fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Não está falando que eles vão ser atormentados eternamente, entendeu? Então vai usar vários textos. Se você pegar a fumaça do seu tormento, deixa eu ver aqui, você vai ver que João está usando um texto lá do Antigo Testamento para falar de um juízo que aconteceu, que o juízo terminou, que a fumaça não está mais queimando. Ele está usando um texto do Antigo Testamento para ilustrar o que vai acontecer. Então, como eu acredito que Deus é um Deus justo, ele não vai nos dar uma penalidade que ele não falou na Bíblia, que ele não deixou clara que é essa penalidade para o ímpio. Maravilha, só voltando Tava falando aí com o irmão Jairo antes, né? Que o irmão falou como é que vai estar os salvos lá com Deus, né? Lugar que não tem pecado. Vai estar lá pessoas no lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente, blasfemando contra Deus. Só colocando mais um texto que até não foi citado aqui também, da parábola do rico e do Lázaro, né? Uhum. Que tinha Lázaro ali, com o pai Abraão, lugar de paz, de alegria, não tinha pecado. E existia um outro lugar ao mesmo tempo, que tinha pessoas ali sofrendo, né? Dá para fazer tipo uma semelhança, né? Não sei o que o irmão pensa em relação a... É uma parábola, né? A gente já debateu sobre isso. É uma parábola que ela tem, vamos dizer, uma lição por trás disso, mas ela gera muitos problemas para os imortalistas, na verdade, né? Primeiro porque fala que foi levado pelos anjos e não fala que foi uma alma, né? O texto não fala que foi uma alma que foi levada ali, que é o que os imortalistas acreditam, que é só a alma que vai pro céu e tal. Segundo que fala... o rico tá ali sofrendo, né? E Lázaro tá lá em cima vendo. Imagina só que situação, eu fico imaginando se fosse assim mesmo, né? Uma mãe e a filha, vendo a filha lá embaixo. Daí o pastor até tocou no ponto que quem tá lá em cima não tá vendo, mas Abraão tá conversando com a pessoa ali, né? E nós acreditamos que Abraão, ele vai ser salvo, né? Então quer dizer que quem está salvo... Mas Abraão não representaria o próprio Deus, né? Daí é uma interpretação que nova que o pastor está fazendo, né? Porque não, ali ele está falando Abraão, né? Tá falando e quando fala pro seio de Abraão, é como se a gente falasse, foi dessa para melhor, foi pro lugar de paz, o paraíso, sim, né? Mas então, é termos que nós usamos para dizer que a pessoa morreu, sim, né? Não que ela está desfrutando já do paraíso. Então, se você pegar várias contradições, por exemplo, pedindo para molhar a língua dele ali, se é uma alma, tem corpo, como é que tem língua? Sabe? Umas coisas ali que não bate. E tem mas um teólogo... no céu, nas bodas do Cordeiro, não vai ter a ceia? Uhum. E daí não vai se alimentar? Sim, sim. Então, não seria a mesma coisa? Sim, mas... Se é uma alma. Sim, mas no céu nós vamos ter corpo. Sim, Paulo fala que nós vamos ter corpo, mas o Jó fala corpo que vai físico. receber no corpo a recompensa. Sim. É muito claro que nós vamos ter corpo, né? Mas ali também não está dizendo que foi molhada a língua dele, porque ele viveu na terra, ele sabia como eram as coisas, né? Tanto que ele lembrou das coisas que ele fazia lá. Sim, pois é mais uma dificuldade nisso, né? Porque é só uma alma que tá ali, daí tem língua, tem as lembranças, enfim. E assim, se você quiser pegar um texto, os irmãos que estão nos assistindo, Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo e teólogo, e ele pega algumas referências de outros textos paralelos da mesma época para mostrar que essa é uma parábola como uma história fictícia que era utilizada para ilustrar. Que nem nós temos histórias aí que nós usamos, né? Literatura,
Romeu e Julieta e coisas, tô dando exemplo de histórias literárias que colocam o nome das pessoas, mas nem por isso a história é verídica. E essa parábola, assim como outras parábolas, ela é uma história. Ele quer chegar num ponto, né? E o ponto é interessante, que quando Jesus fala assim, né? Quando a pessoa pede para Abraão para avisar lá os familiares dele, ele fala assim, não, eles já têm os profetas, já tem o Antigo Testamento, né? Ele está querendo dizer que a pessoa já tem o suficiente para se salvar, estudando o Antigo Testamento, não que não tem que estudar, mas e se você acompanhar o raciocínio do Antigo Testamento, ele não dá margem nenhuma para esse tipo de pensamento no inferno ali e no céu assim que a pessoa morre. Pelo contrário, daí vai lá em Salomão, vai dizer que os mortos não sabem de coisa alguma, né? E você vai ver no Antigo Testamento... Já vai para outro debate, né? É. A gente crê que ali numa perspectiva quando está na Terra, né? Mas, só que mesmo no Antigo Testamento, é interessante isso que o pastor falou de uma perspectiva, você vai ver algumas ressurreições no Antigo Testamento. Elias ali ressuscita o filho da viúva, né? Eliseu também. Se realmente esses meninos aí que eles morreram e foram para o paraíso e voltaram para a Terra, eu acredito que teria que ter algum relato na Bíblia sobre isso, como que é o paraíso e tal, e não tem. Morreram, né? Morreu ali, em seguida foi ressuscitado e voltou à vida, assim como Lázaro, né? Como outros relatos. Então eu não acredito não que é só uma perspectiva, eu acredito porque quando a pessoa morre, assim como a Bíblia fala, é um sono. Paulo usa esse termo, né? É um sono. Maravilha. Queridos, você já pode ver que é um debate bem polêmico, né? Cada um com seus argumentos, cada um com a sua visão. E eu tenho certeza, diante de tudo que foi falado aqui, você pode aprender um pouquinho com a palavra de Deus, né? Eu quero dar as considerações finais para o nosso diácono Felipe. Depois o Jairo também já pode preparar as considerações finais aqui. As considerações finais, como foi falado no começo, a intenção do debate não é ofender, também não é sobre quem sabe mais ou sobre quem entende mais. Eu aprendi bastante coisa, deu para ver que o irmão Jairo é bastante entendedor da Bíblia. Creio que também ele aprendeu alguma coisa comigo, mas a intenção é de quem está assistindo possa tirar suas dúvidas, possa ver o que é bíblico e tirar suas conclusões através da Bíblia. Irmão Jair. Muito bem, eu gostaria de terminar lendo um texto aqui em 1 João. Vou voltar aqui. Aqui. 1 João 5, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para mim é muito importante entender que a vida eterna não está em mim, mas é no momento em que eu estou ligado a Jesus, que eu tenho o Filho de Deus, Deus me dá esse dom da vida eterna. E eu acredito sim que esse debate aqui foi construtivo, né? Eu repito as palavras do irmão, eu aprendo muito. Nós temos que nos preparar, estudar algumas horas também para trazer aqui os textos, né? E esclarecer os textos. O meu maior pensamento é que nós temos que buscar cada vez mais fazer aquilo que é a vontade de Deus e acreditar que Ele é o doador de vida, e que Ele é amor, que Ele é justo, e saber que Ele sabe de todas as coisas, né? Então, se você está passando aí por um momento de sofrimento, se você vê injustiça no nosso mundo, e eu vejo muito, né, no nosso país aqui, você pode ter certeza que Deus é um Deus justo. Ele vai fazer a justiça, e Ele é um Deus misericordioso também. Porque se fosse por nossos méritos, nós seríamos exterminados, né? Mas pela graça de Deus, Ele nos dá esse dom da vida eterna. Verdade, maravilha. Irmãos, lembrando, né, o próximo debate vai estar eu e o irmão Jair aqui debatendo, né? Só temos que ver o tema certinho ali, não sei se vai ser a guarda do sábado ou sobre os Nefilim, né? Os gigantes de Gênesis, e você vai estar podendo acompanhar aí e estar aprendendo com a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você possa compartilhar esse vídeo e que a bênção de Deus alcance o teu lar, a tua família e o teu coração. Independente se é eterno ou não o sofrimento, lute para não ir para lá, né? Amém. Aceite a Jesus, viva a palavra, para que nós possamos viver uma eternidade ao lado do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, com a paz de Cristo. Diácono, Deus abençoe.
Tamo junto. Valeu, Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.